desenvolva empatia e acelere seus negócios. Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje, com o professor Eduardo Bernett. Vamos aprender então com o professor Eduardo Bernett como desenvolver empatia e como isso pode influenciar aí positivamente e acelerar os negócios, né? Bem-vindo, professor Eduardo. Oi, doutora Elisângela, tudo bem? Quem está aqui nos assistindo já? Olá, tudo bem? Bom final de tarde para nós. É isso aí. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar com você aqui nessa live de hoje, nessa produção de conteúdo. E de antemão agradecer sua generosidade de doar seu tempo para abençoar vidas com seu conteúdo, tá bom? Amém. Eu vi aqui, antes de te apresentar, eu vi que você até publica lá nas suas redes sociais um grande propósito, né? Quando você dá as suas aulas para dezenas de alunos, você coloca lá, nossa missão não é apenas formar, mas sim transformar nossa sociedade. Exatamente, doutora, exatamente. Eu acho que essa é a nossa natureza, né? A gente deixar uma geração melhor do que aquela que a gente tem. E isso é a nossa responsabilidade, né? Isso é o meu objetivo. Meu objetivo é estar com as pessoas e auxiliá-las a serem melhores, assim como eu estou nesse caminho. E assim como eu tive inúmeros mentores meus que me auxiliaram a construir quem eu sou. Eu devo isso às pessoas e eu me realizo ali. Que lindo! Parabéns! Então aqui eu vou apresentar o professor Eduardo Bernett, administrador lá pela UniOeste do Paraná, especialista em neurociências e comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em negociação e talentos nas organizações pela PUC Paraná, especialista em gestão de empresas na FA Lurb do Paraná, também especialista em finanças pessoais pela EFIC São Paulo. Eu sempre gosto de falar, professor Eduardo, vou te chamar de Edu, porque para as pessoas entenderem, né, o mentor, no caso, você assume essa posição de mentor, ele é o conselheiro experiente. Então, para a gente saber quanta bagagem, né, você estudou, você se especializou e está trazendo aqui grande conteúdo para agregar na vida das pessoas, para que as pessoas possam se desenvolver de verdade. Então, aqui, antes de entrar no tema, eu vou pedir para você, para que a gente conheça quem é o professor Eduardo, a sua história e o que te motivou a seguir nessa profissão de se dedicar em transformar vidas e transformar a sociedade. Que legal. Muito obrigado por esse espaço. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito comum e eu acredito que é por isso que eu gosto de falar de mim. Eu me formei na minha primeira faculdade com 27 anos. Eu comecei com 17. Eu comecei 4. Parei às 4. Né? Eu fui boia fria quando era adolescente. Eu brinco assim, eu falo que eu não tive tudo o que eu queria, mas eu tive tudo o que eu precisava do meu pai e da minha mãe. Mas estava longe de eu ter uma infância de onde as coisas aconteciam para mim. Tudo era muito difícil. Eu, com 10 anos de idade, eu estive 11 vezes internado por bronquite e entubado. Então, assim, eu a cada 7, 8 meses, eu estava no limbo lá no hospital com a minha mãe, não tendo a certeza se ela ia levar aquela criança para casa ou não. E como ia levar, né? Então, assim, eu cresci dentro de uma bolha de limitação, de insuficiência, e eu tive que lutar contra isso décadas. Então, eu digo assim que a pessoa que, quando eu me entendi de fato, eu vou dizer para você que eu estava próximo dos 30 anos, não porque eu era uma má pessoa, com princípios ruins, mau caráter, não isso, mas eu era uma pessoa que não tinha direção e eu não tinha ninguém que me desse essa direção. E aí depois eu comecei a me organizar, comecei a tomar rédea da situação,
comecei a desenvolver a autonomia que eu tanto sofria para ter, comecei a desenhar os meus propósitos e as minhas buscas. E quando eu falo para você de transformar pessoas, e é claro, eu busquei muito conhecimento para mim, eu sou cientista, eu não gosto de achômetro, então a gente vai conversar coisas aqui hoje fundamentadas, estruturadas, validadas cientificamente, e eu nessa busca, eu sempre tentei devolver isso no máximo que eu pude. Então, assim, eu confesso para vocês, eu creio que cada lugar onde os nossos telespectadores, quem está aqui nos acompanhando conhece isso, nós temos programas de jovem aprendiz. Eu sou fascinado, eu já dei aula de jovem aprendiz por anos e anos e anos, porque cada jovem que eu tinha a oportunidade de sentar à minha frente para assistir uma aula minha, eu me via neles. Então, assim, eu tive a oportunidade de passar ali por centenas de jovens dentro do Jovem Aprendiz. Eu dividi as minhas outras atividades profissionais para eu ter pelo menos 2, 3 turmas de jovens aprendizes. E aqui na minha região é muito forte, nós somos muito forte em cooperativas, em grandes indústrias. Então, assim, eu tinha a oportunidade de estar com esse jovem de 14, 15, 16 anos, que ia pegar aquele saláriozinho de primeiro trabalho, muitas vezes ratear a despesa da casa com aquela nova renda, e eu fico muito feliz de olhar para ele e falar, cara, vai por aqui, ó, vai por aqui, velho, que você vai conseguir, sabe? Segue, você está fazendo certo, porque era o que eu não tinha naquele começo. E a pessoa que eu me tornei é essa pessoa que você está vendo agora, que eu tenho muito gosto de estar aqui e trabalhar isso nas pessoas, e me realiza, acima de tudo. Eu sempre brinco, depois de uma fala dessas, que quem mais ganha com isso sou eu. Então, muito obrigado por esse momento, muito obrigado a cada um que está nos prestando atenção agora. Olha, Eduardo, quão rico é esse seu testemunho de vida, porque realmente o testemunho ele arrasta. Então, e cria muita identidade. Você é melhor, né, especialista em neurociência que vai saber dizer isso. Cria identidade, as pessoas jamais imaginava que você, né, foi aí tomar decisão, tomar um rumo certo depois dos 30, né, que teve essa infância difícil, jamais. Então, quem te vê lá nos palcos, ensinando, e com tanto conteúdo brilhante, então as pessoas acabam se identificando e falam, poxa, eu também posso, né? Exatamente. E aí eu tive uma aula, tive o privilégio de ter uma aula com você, às 7 da manhã, numa segunda-feira. E aí, lá você falou assim, que a empatia é a capacidade, eu achei o máximo, é a capacidade de reconhecer as emoções e sentimento da outra pessoa, espelhá-la e devolver um comportamento adequado. Então, você entrasse então no tema como que a empatia, né? Como que a gente exerce, faz esse exercício de ser mais empático e como isso pode impactar nos nossos negócios. Elisângela, com a tua permissão, eu preciso criar um histórico 1 minuto antes para falar sobre esse conceito. Esse é o conceito científico de empatia, né? Então, empatia é a capacidade que o indivíduo tem de identificar uma emoção, de interpretar esse sentimento e devolver um comportamento adequado ao que interpretou. Logo, a falta de empatia ou a antipatia é um comportamento inadequado à interpretação do comportamento, do sentimento ou da emoção. Então, assim, antes da gente começar, o que caracteriza a empatia ou como se forma a empatia no indivíduo? O que alguém precisa ter neurologicamente para ser qualificado como empático? Primeiro, uma pessoa ela precisa construir isso no cérebro dela. Isso começa lá nos primeiros meses de vida, pelo reconhecimento facial. Então, a criança com 2, 3, 4 meses em diante, ela começa pela questão da visão, a ter o reconhecimento facial dos indivíduos. E por ali, ele começa a identificar o sentimento das pessoas. Tá? Então, se uma criança não desenvolve a questão do reconhecimento facial, ela vai ter dificuldade de reconhecimento das emoções, de percepção das emoções das pessoas. Porque, na prática, se eu
fizer assim para você, você já sabe como eu estou. Se eu começar uma live meio assim, você já sabe como eu estou. Vai falar, pô, o Eduardo tá pagando mico aqui. Não, você sabe como eu me sinto e eu não falei nada. Mas por quê? Porque houve um aprendizado cognitivo e desenvolvido ali desde pequenininho. E aí, com 6 meses, 1 ano de idade, a gente começa a dar particularidade a essas emoções. Mas tudo começou com o reconhecimento facial, básico para a criação da empatia. Depois, então, eu identifico as emoções por meio dessas expressões, seja olhar, seja fala, e eu junto todos os outros sentidos. Isso é cognitivo, isso é aprendizado. E aí eu vou para o que a gente chama de espelhamento. O espelhamento é o literal se colocar no lugar do outro, que a gente tão comumente define como empatia. Mas empatia não é se colocar no lugar do outro. O espelhamento é. Então, eu identifico a emoção, percebo o que a pessoa está sentindo, percebo a vivência emocional da pessoa e me coloco nessa projeção. Me projeto de alguma maneira sobre ela. E quando eu me projeto, eu me espelho. E se eu me espelho, eu trago essa proximidade. E aí, por último passo, a gente vai lá para os filtros de caráter, que é a interpretação dos valores e o que eu vou devolver para a pessoa. Se a gente for olhar dentro das nossas organizações, assim como na vida, nós estamos vivendo uma carência muito grande de afeição, de toque, de ouvir, de fala. A gente vai hoje para os adolescentes, principalmente, o cara tem 3 mil amigos no Insta. A maior parte deles ele não conhece, ele só viu uma fotinho. Quanto de relacionamento se perde ali, né? Quanto de aprendizado sobre as emoções se perde. Então isso dificulta a construção da empatia neurologicamente nesses passos que eu disse, porque na prática nós estamos privando hoje os nossos jovens, principalmente os jovens, mas não dá para isentar o adulto está literalmente afogado também na questão tecnológica, por exemplo, que tira dele essas oportunidades de estreitar relacionamentos empáticos. E a gente leva esse contexto para as empresas, desculpa, ainda antes, né? A gente cresce isolado, a gente é monoparental, se a gente for olhar, contar aqui a história da doutora Elisângela, eu tenho certeza que ela teve irmãos, que ela cresceu com tios, que ela conviveu com avós. Hoje não. Nós Natal tinha 35 pessoas na nossa casa. Hoje é monoparental, o pai às vezes está longe, a mãe às vezes está longe. Você se isolou muito e nós perdemos muito desse aprendizado. E a gente levou esse contexto de isolamento também para as empresas. E a gente perde muito do melhor dos indivíduos porque a gente não permite mais essas conexões. Então, quando você pergunta para mim assim, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente das organizações? Cara, promova conexões, aproxime as pessoas, faça essas pessoas que estão ali entender que elas fazem parte de um contexto maior e que a presença dela ali é importante. Ela não pode ser um número, ela não pode ser só um crachá, ela não pode ser só uma função, né? E a gente precisa desenvolver isso. Esse é o maior diferencial do ser humano, a nossa capacidade de ligação social com outro indivíduo. Sem dúvida. E eu vou fazer um parêntese aqui. Na sua aula, você me ensinou, certo dia, uma situação que jamais tinha passado pela minha cabeça. Você usou o exemplo do criminoso que é frio e calculista, que no julgamento ele não esboça nenhum sentimento quando se faz ali aquela retrospectiva do crime e tal. Uhum. E aí você disse uma coisa, que esse tipo de pessoas coisificam pessoas, e aí por isso ele não tem sentimento nenhum. Então, dentro desse contexto, a gente tem que evitar que isso aconteça, que pessoas ficam coisificando, como você falou, não dá para ser um número. Né? E outro dia eu escutei um empresário falar, o seu sucesso vai depender de quantas mãos você vai apertar. Que é essa questão do relacionamento presencial, pessoal. Então, esse individualismo, né? O foco no indivíduo, no sentido de egocentrismo mesmo, de eu primeiro,
né? E não mais dividir, ele faz com que a pessoa se isole e veja muito mais do contexto dela e ignore o contexto do outro. E como isso é comumente aceito, e isso é muito legal, os estudos, quem determinou essa palavra coisificação foi um psicólogo chamado Viktor Frankl. O cara é sensacional. Ele que cunhou o termo coisificação para isso, que é a capacidade neurológica, comprovada cientificamente, que nós temos. Na verdade é assim, eu estou olhando para essa caneta e eu vejo essa caneta. Nosso cérebro, pelo lóbulo dos olhos, no fundo dos olhos, e ele entra em contato leva essa informação para o córtex frontal aqui mesmo, né? Logo atrás do lóbulo dos olhos, nós temos duas grandes redes neurais. Uma para a identificação de coisas. Então, se eu identifiquei isso aqui como uma caneta, o meu cérebro foi na direção dessa uma rede neural e a utilizou para identificar isso. Quando eu olho para a foto da Elisângela aqui aparecendo para mim, eu vou para uma outra rede neural, que é a rede que é para a identificação das pessoas e das relações. São duas redes específicas. O problema é que eu consigo treinar cognitivamente, e isso é um aprendizado intelectual, eu consigo treinar, infelizmente eu vou falar isso, eu consigo treinar com que eu veja pessoas como coisas. E por que isso é intelectualizado? Porque é aprendido. Então, por exemplo, eu não tolero alguém dormindo na rua, mas um mendigo sim. Se eu passar com o carro, ver uma pessoa de terno dormindo na rua, provavelmente eu vou parar e vou pedir o que aconteceu. Mas eu passo por um mendigo e falo, é um mendigo. Por quê? Porque mendigo é vagabundo. Porque mendigo não é gente. Porque mendigo dorme na rua. É normal. E quando eu normalizo isso, eu me distancio daquelas fases. Daquela fase do reconhecimento facial, do reconhecimento da emoção, do espelhamento, e eu não me espelho mais. E se eu não espelho, ó, se eu pegar essa caneta, não estou aqui, vou pegar aqui um exemplo, né, até brinco com isso, aqui tem um papel, uma folha de sulfite, se eu pegar, amassar ela aqui, eu falar, cara, ó a força, tô apertando essa folha, amassei totalmente essa folha, você não se identifica com essa folha. Isso é a coisificação, mas isso aqui é uma coisa. Mas eu consigo pegar isso aqui e adaptar isso para outros contextos aprendidos. E aí eu coisifico o ser humano. E nós estamos numa onda disso meio que generalizada, né? E aí a gente leva isso para o trabalho como uma coisa, como algo comum, algo corriqueiro. E quanto mais eu me isolo, menos eu percebo dos outros. E mais a gente perde, né? Como convivência, como cidadão, como cidadania, como ser humano, como melhor humanidade. Sem dúvida. Você passou um vídeo, eu estou contando aqui algumas coisas da sua aula que eu achei fantástico. Se você permitir. Sim, claro, fica à vontade. Daquela garotinha, então ela vestida de moradora de rua, ela vai até um restaurante, entra e começa a pedir coisas na mesa, até que uma pessoa, um senhor, chama o garçom e pede para tirar a criança do estabelecimento. Sim. E ao passo que a mesma criança bem arrumada fica atriz, né, como se estivesse perdida dos pais, olha para cá, olha para lá, e aí logo as pessoas se aproximam e tentam ver o que aconteceu, tentam pedir ajuda, e é na mesma cena do restaurante, a criança bem arrumada pede uma batatinha, ela é bem acolhida, colocada ali na mesa, servida e tal. Uhum. Então, realmente, e a outro exemplo que você sempre diz, né, dos criminosos lá que incendiaram o Os 5 índio. jovens, né? Uhum. E aí eles disseram, um deles falou, mas a gente não sabia que era índio, a gente pensava que era um mendigo. Uhum. Então, é um verdadeiro absurdo, né? Mas, assim, você acha um absurdo, mas a que nível que chega, né? E a gente, e aí depende, agora uma pergunta, professor, qual exercício a gente pode fazer para desenvolver essa empatia, não é? Uhum.
nós perdemos muito da conexão com as pessoas, dessa intimidade e principalmente da exposição às emoções. Porque empatia é um exercício, né? E ele começa desde criancinha, nós estamos privando as crianças dessas exposições. Né? Nós estamos protegendo elas de tudo. Eu gosto de brincar, quando a família era muito grande, você sempre estava convivendo com uma avó doente, um tio que se separou, um tio que conseguiu um emprego, outro que perdeu, uma tia que está grávida, outra que participou do casamento da filha, e são diversas emoções, um turbilhão de coisas acontecendo, e essa interpretação aproxima, porque ela possibilita o espelhamento. Porque eu preciso, antes de espelhar, identificar emoções. E se eu tenho dificuldade de identificar emoções, como nos psicopatas assassinos, né? Mas não nesse caso aqui, nesse caso que você citou, no caso dos meninos ali, nenhum era psicopata assassino, eles não tinham uma anomalia cerebral que justificava, mas sim, eles tinham um processo de coisificação que é diferente de uma anomalia de natureza de deficiência cerebral, a gente perde essa capacidade. Então, 5 jovens andando na rua são capazes de encher um galão de gasolina, parar num ponto de ônibus e atear fogo de uma pessoa. E depois fala, nossa, mas eu achei que era um mendigo, eu não sabia que era um índio. Eu realmente não quis colocar fogo no índio. Minha ideia era colocar fogo num mendigo, porque mendigo não é gente. Por quê? Porque na hora de eu me confrontar com ele, na hora de eu visualizar essa imagem, eu já treinei ela para ver nele uma pessoa de rua, diferente. Então, isso é linguagem. Isso é linguagem. Então, esse cara é vagabundo, da direita não presta, o da esquerda não presta, isso aqui não vale a pena, isso aqui é um animal. E aí a gente começa a tratar isso. E a gente pode fazer isso por etnias. A gente pode fazer coisificação por idade, por sexo, por raça. Né? Tanto que, se você pesquisar lá no YouTube, tem um experimento desse que eu citei na aula, escreveu lá, teste, ou se eu não me engano, foi a Unicef quem fez, de criança abandonada na rua. Eles colocaram uma menina loirinha e bem vestida, numa rua movimentada de São Paulo. Em média, a cada 4 minutos, alguém atendia ela, acudia ela e via qual era a necessidade dela. Colocaram no mesmo lugar uma menina negra parada. Ela ficou 44 minutos sem ninguém abordar. Isso é coisificação. Muito triste. Muito triste. Mas a gente pode decidir mudar isso e exercitar isso tanto em nós quanto no nosso meio, na nossa família, com os nossos filhos. Eu acredito, não é, professor? E sabe, e olha que bacana, Elisângela, isso é possível. Isso é muito possível. A gente precisa expor as pessoas às emoções. Dentro de casa, precisa conviver, precisa olhar no olho, precisa do toque, sabe? Precisa ouvir. E aí, quando a gente vai ali na criação da empatia, eu gosto muito da ideia da comunicação não violenta, de alguns princípios da comunicação não violenta, porque um deles é a escuta ativa. Hoje a gente vai ouvir o outro e tá com o celular assim, nossa, pois é, né? A gente não consegue mais nem olhar no olho da pessoa. E o que torna a gente humano é essa capacidade. É essa capacidade. Sim. E daí eu me espelho. Né? E a gente está tirando isso das pessoas. E engraçado que quando a gente tinha filho pequeno de 2 anos, era interessantíssimo soltar o celular na mão dele. Porque daí a gente tinha um tempo. Mas a gente está afastando essas pessoas de nós e, pior, a gente está criando relacionamentos superficiais para essas pessoas. Sem dúvida. Doutor, você sabe que, levando para o lado aqui do empreendedorismo, um exemplo de empatia que a gente pode exercer nos negócios, eu fui acompanhar uma amiga a retirar o bebê do berçário de uma escolinha. Estava chovendo, então quando eu parei o carro, já veio o colaborador da escola com um guarda-chuva, cabia umas 5 pessoas debaixo. E pediu para esperar, e aí ele se posicionou na porta, ela desceu, trouxe o bebê, sem a chuva, não sei o quê. Então, assim, é um empresário que enxerga, que tem empatia, e que ela se assim, eu senti um amor tremendo.
um cuidado, um carinho e a preocupação em não molhar a mãe, não molhar o bebê, o aluno, não é? Então, é assim, eu imagino que a gente pode usar a empatia, né? E tem aqui algumas, conhecer o cliente para que a gente possa se espelhar. Então, assim, quais as músicas de interesse, quais as viagens dos sonhos, né? O perfil nas redes sociais, o que ele segue, o que ele gosta, né? Os meios de transporte que ele utiliza, qual o vocabulário que ele se expressa, não é? Até então, para esse relacionamento comercial, a gente exercer a empatia para conseguir atender a necessidade do nosso cliente, não é? Uhum. Mas sabe, doutora, onde isso começa? Isso começa dentro da empresa, no ambiente. E aí a gente fala de cultura organizacional. Eu costumo dizer que cultura organizacional é o espírito da empresa. E Sim. a cultura organizacional, ela é maior do que os colaboradores. Então você pode ter uma empresa grande ou pequena, aí você fala assim, mas essa pessoa não se enquadra comigo, essa pessoa está contaminando. Cara, a cultura organizacional é maior do que essa pessoa. Você pode tirar ela, pode colocar quem você quiser, o espírito da empresa permanece. Por quê? Porque ele é criado por todos. Então, esse cuidado desse profissional que resulta no melhor cuidado com o cliente, ele começa no ambiente de trabalho. Então, eu costumo dizer na empresa onde eu trabalho, que eu presto consultoria, ela tinha muitos problemas de comunicação, e eu estou treinando os líderes para falar, aqui ninguém grita, aqui ninguém deixa ninguém sem resposta, e aqui um carrega o outro se precisar. São 3 princípios que eu tive que colocar para um ensinar a falar, cara, precisar pegar na mão, vamos pegar na mão. Não passa pelo cara sem dizer bom dia. Não passa para o cara exigindo alguma coisa. Solicite ajuda. Sabe por quê? Quando que a gente se predispõe como empáticos? Quando a gente entende que a gente faz parte de algo maior, tá? Isso é uma verdade absoluta. A gente não gosta de ordem, a gente não gosta do eu mando e você obedece, a gente não gosta de coisas que não fazem sentido pra gente. A gente gosta de pertencimento, engajamento e coisas que fazem sentido. E quando eu me vejo com valor ali dentro, o meu movimento tem sentido ocorrer. E aí essa pessoa pega sim o guarda-chuva e vai até o carro e volta quantas vezes for preciso. Por quê? Porque faz sentido aquele movimento. Porque é assim que elas atuam entre elas quando estão distantes do cliente. O cliente, o que acontece ali na frente do cliente, é só resultado de uma construção anterior. E isso é o dia a dia da empresa. E começa na hora de bater o cartão. Começa no bom dia. Começa no, oi, vou buscar um cafezinho para mim, você também quer? Sabe, começa por ali, começa pela percepção do outro. Porque quando eu exercito a percepção do outro e eu sou percebido pelo outro, inevitavelmente eu vou passar isso para frente. E a gente vê isso no trânsito, doutora. Você pode observar pessoas que param na faixa de pedestre e sentem, e isso é empatia, é o sistema empático cerebral trabalhando, e sentem que deve sim parar o carro e dar preferência para a pessoa. Às vezes até dar um sinal para falar, pode ir, por favor, que eu te vi. Sabe, isso aí é resultado de experiências anteriores dessa pessoa. Então nós temos que treinar ambientes. Nós temos que treinar ambientes porque o resultado é consequência. Sem dúvida. A Marisa aqui está dizendo, cada vez mais percebo que o básico precisa ser ensinado. Ela disse também que é uma honra ouvi-lo, professor. Oi, grande Marisa, que legal. É verdade, é verdade. O básico bem feito constrói coisas incríveis. A gente que complica, a gente que complica, né? Olha, eu fico, olha, eu tô aqui só te aplaudindo, porque você sabe por quê? Eu sou advogada de profissão, empreendedora de coração e amo o desenvolvimento pessoal, por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho de forma voluntária para agregar na vida das pessoas e dos meus clientes empresários. Então, eu trouxe aqui Matheus Ferrareto, ele é um jovem com menos de 30 anos, que criou a empresa na pandemia, em menos de um ano faturou 51 milhões. Enfim, e ele ensina, sabe o que ele ensinou?
O tema era como implementar a cultura da empresa. Você acabou de falar da importância da cultura da empresa. E aí, você sabe que essa live eu vou rever 1000 vezes a nossa bate-papo aqui, porque o Matheus ele falou da importância de se criar um manual da cultura da empresa. E agora com você eu descobri tudo que eu tenho que colocar dentro do manual. E não é muita coisa. É o que nos torna humanos. A gente precisa cuidar do ser humano. A gente fala de ter a melhor humanidade. O que é melhor humanidade que não um indivíduo cuidando do outro? É só isso. É só isso. Não é difícil. A gente que insiste em ser autossuficiente, a gente que é treinado para não depender do outro, a gente que é treinado para entender que quando alguém nos solicita ajuda, ou eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e eu estou perdendo, ou a pessoa vai tirar algo de mim. E não é verdade. Eu estou vendo alguns comentários aqui e todos vocês podem concordar, inclusive você, doutora Elisângela. Quando a gente doa, quem mais ganha somos nós. Quando a gente pertence a algo maior do que nós, quem mais volta grato somos nós. E a gente não é treinado para isso na vida. A gente é treinado para se virar sozinho. A gente é treinado para não pedir ajuda. A gente é treinado para individualidade. Como se, e aí vem os comentários de Brené Brown, né? Como se vulnerabilidade fosse fraqueza. Mas a nossa natureza é social. O que nos torna humanos é a convivência. Né? Porque senão a gente teria só mais um bichinho na natureza. Né? E é simples voltar. Cultura organizacional é isso, é ter um objetivo comum e compartilhar as tarefas. E aí, se eu tenho isso, eu vou me preocupar com o meu cliente final, eu vou levar o guarda-chuva, eu vou sim me preocupar com a música dele, eu vou sim devolver para ele uma série de coisas porque eu percebi em mim necessidades dele. Só isso. É simples, a gente que complica. Verdade. FS Soluções de Engenharia está dizendo, porque o básico se perdeu, realmente. E o João disse lá, nossa, que maravilha, Eduardo. Concordo, viu, João? Nossa, grande abraço. Eu estou muito grata, assim, por tudo que você está contribuindo aí para o nosso crescimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o autoconhecimento. Eu vi lá nas suas redes sociais, você diz assim, que o autoconhecimento, ele auxilia no relacionamento interpessoal e na construção de melhores relacionamentos. Doutora, é o seguinte, não tem como eu conhecer o outro se eu não me conhecer primeiro. Autoconhecimento é o início de tudo. Não tem como eu espelhar emoções nos outros se eu não identifico as minhas, se eu não trabalho as minhas. Tanto que quando a gente fala de inteligência emocional, um dos primeiros passos fala, cara, aceita a emoção que você está sentindo. Identifique ela. E aí sim você cuida, monitore, acompanha e dirige um comportamento por ela. Agora, se eu sou uma pessoa que sofre escondido, que não admite uma emoção, que não a identifica, não a qualifica para dizer, olha, isso aqui está acontecendo comigo por causa disso. Como é que eu vou ver isso no outro? E mais, se eu não ver isso no outro e eu promovo a convivência a cada momento que eu me relaciono com alguém, como é que eu vou ter decisões mais assertivas de convivência? Então, quando fala do autoconhecimento, o autoconhecimento não é nem a base, é só o autoconhecimento que a gente precisa ter. Porque quando eu busco o autoconhecimento, eu me conheço melhor. Se eu me conheço, eu identifico, não só identifico as minhas emoções, como eu identifico as minhas vulnerabilidades diante das emoções, eu tenho a oportunidade de rever comportamentos emocionais. Falar, peraí, quando eu fico muito nervoso, eu falo coisas que eu acho que eu não deveria. Mas depois que eu falei, já foi. Então, opa, eu estou ficando nervoso. Eu sei que se eu passar desse nível aqui, eu faço a volta aqui, e aí eu não me comprometo. Eu preciso fugir desse momento agora. Eu preciso controlar ele agora. Eu preciso recuar desse momento de ápice emocional agora para evitar um conflito maior.
Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional não é você controlar uma emoção. Isso é impossível. Neurologicamente, cientificamente, isso é impossível. Porque as emoções são programas de ação. Elas são uma ação executada pelo cérebro e elas têm uma finalidade. Elas simplesmente são impulsivas, elas acontecem. Então não tente controlar uma emoção. Esse é o maior erro do ser humano. Agora, o meu comportamento diante da emoção, isso eu posso controlar. Eu posso estudar, eu posso dar uma direção melhor para ele. Aí que vem a questão da convivência. Se eu consigo tomar melhores decisões baseado numa emoção minha, a minha assertividade perante o outro vai ser maior. Se eu compreender a emoção do outro, aqui numa questão polêmica, né? Ah, mas a pessoa ela está muito nervosa. Peraí, hoje eu entendo que ela está nervosa por causa disso. Ela está nervosa porque ela passou por aquela situação. Ela não é assim. Eu tolero o outro com muito mais facilidade, porque eu sei que ele está fortemente envolvido por uma emoção. E quando eu faço isso, eu acabo me tornando muito mais assertivo nas minhas decisões coletivas, seja de aceitação da emoção do outro, seja na minha repercussão comportamental diante da tomada de uma emoção. E eu melhoro a convivência. Melhor convivência inicia com o autoconhecimento. Sim. Aqui, a empatia nos negócios, ela serve para identificar, então, as dores, não só do público-alvo, mas também as dores e as necessidades. Então é todo o conjunto dos parceiros, dos colaboradores, e aí tudo, não tem como, é o tema da nossa live de hoje, do nosso conteúdo. E acaba acelerando os negócios, porque você consegue identificar, né, a necessidade do outro, tanto dentro, internamente, do time, e fica mais fácil para desenvolver essa cultura da empresa e também ser mais assertivo no atendimento ao cliente. E aqui, nós estamos chegando nos minutos finais, eu vou encerrar minha fala e vou deixar os minutos finais para você, que eu vi aqui, muito lindo lá nas suas redes sociais, que você disse assim: construa a pessoa que quer ser, se comprometendo com aquilo que precisa fazer. Deixo você com os minutos finais para fazer suas considerações a respeito do nosso tema aqui. Doutora, imensamente feliz por esse tempo. A gente podia levar horas ainda aqui, né? Conteúdo a gente teria, papo a gente teria. Empatia começa no indivíduo. Empatia é treinamento, tem sim aprendizado cognitivo, desenvolvimento intelectual, dá sim para desenvolver muito mais. A partir do momento que a gente propicia um ambiente para esse treinamento. E quando a gente fala em cultura organizacional, o resultado dessa operação lá na frente com o cliente, ele sempre vai ser consequência de uma estrutura realizada anteriormente. Então, quando a gente fala desse ambiente de empatia dentro de empresas, eu preciso passar pela proximidade de um indivíduo com o outro que fazem parte da equipe, pela construção da equipe, por atividades que promovam o engajamento da equipe. E aí a gente fala assim, eu vou fazer uma atividade vivencial, mas isso é bobeira. Não é, porque são momentos que você coloca as pessoas de olho no olho, que você faz um dar a mão para o outro, que você faz um depender o resultado do outro, esperar a tarefa do colega diante para continuar a atividade, cria ansiedade, cria estresse, cria momento de conquista. Tudo isso são emoções. Então, para a gente desenvolver a empatia, a gente precisa utilizar das emoções. Quanto menos a gente expor as pessoas a emoções. E aí eu faço muita palestra sobre formação de equipe. E tem algo que eu digo que une o ser humano. Tudo o que faz bem para a nossa espécie... Perdão, eu quero repetir a frase. Tudo que nos une faz bem para a nossa espécie. Então, assim, promova a união das pessoas. Se bateu meta, comemore. Se atingiu o objetivo, comemore. Se comprou uma moto para você parcelado em 60 vezes,
comemore quando paga a primeira parcela. Se conseguiu financiar a sua casinha, comemore. Conseguiu fazer o primeiro episódio do podcast, envolva as pessoas que estavam nisso e comemore. Por quê? Porque ali tem emoção. E tudo onde tem emoção, a gente tem uma marcação na memória muito mais intensa. E a gente está tirando isso. A gente está tirando essa oportunidade das pessoas. E sobre o teu comentário final aí, eu encerro a minha fala com essa fala. Olhe, observe aquilo que você precisa fazer para vir a ser a pessoa que você gostaria de ser. E esse contexto, claro que eu parafraseei, não é meu, é de Aristóteles. E Aristóteles falou isso para o filho dele. Ele falou, cara, o que você precisa fazer para vir a ser a pessoa que você gostaria de ser? Repare que ali tem um verbo bem interessante, não é o que você quer fazer para vir a ser aquilo que você gostaria de ser, é o que você precisa fazer. Então você precisa ter foco, precisa ter um plano de ação, precisa ter um objetivo bem definido e precisa pagar o preço por isso. Por isso é o que você precisa fazer. Mas a gente pode sim, a gente é hoje a exata consequência do que a gente fez até o dia de ontem. A gente pode sim amanhã ser melhor, se eu construir hoje algo diferente. Agora, o que é que eu preciso fazer para amanhã amanhecer um pouco mais próximo da pessoa que eu gostaria de ser? Mas eu preciso fazer hoje. Preciso fazer hoje. Mas isso é tema para outro dia e virei aqui com muito gosto, doutora. Ai, muito obrigada. Olha, eu falei que eu ia encerrar minha fala, mas eu não vou aguentar. Nós temos 1 minuto para eu ensinar um exercício que eu participei durante todo esse conteúdo que você nos trouxe. Em um momento você disse assim, que nós precisamos perceber as pessoas. Eu fiz um exercício e eu acho que isso se adequa totalmente nas empresas. Na igreja eu fiz. Então, a minha amiga Patrícia Coller disse assim, vocês fazem um círculo e uma de frente para a outra, né, um indivíduo de frente para o outro, você vai chamar pelo nome e vai dizer, exemplo, Eduardo, eu percebo você. E aí eu vou falar por que eu percebo você. Eu percebo você porque você é um professor exemplar. Você estimula as pessoas a serem pessoas melhores, a fazer aquilo que elas naturalmente não fariam. Eu percebo você. E aí as pessoas podem ficar à vontade para dar um abraço e dizer por que percebe aquela pessoa. E aí vai um a um fazendo aquele, né, no círculo, um falando para o outro e todos participam do exercício. E isso foi um momento de cura, assim, de que as pessoas puderam se conhecer, uma chamar pelo nome. Tinha situação que a pessoa nem sabia o nome da outra, e ainda perguntava qual é o seu nome. E aí falava, por que você me percebe? Então, realmente é um exercício que dá para fazer nas instituições, para que os colaboradores eles possam dizer frente a frente, olho no olho, nominalmente para o outro, por que ele o percebe, e destacar as qualidades de cada um. Uhum. Então, eu deixo aqui esse exercício com amor e te agradecer por essa generosidade de compartilhar esse conteúdo conosco e dizer que esse conteúdo vai estar disponível lá no canal Empreendedor Jurídico, onde as pessoas podem ter acesso pelo link que fica aqui na bio desse Instagram, elisangelagomes.adv. E agora eu vou deixar gravado aqui para vocês compartilharem, para assistir mais vezes. E também sigam lá, professor Eduardo Bernard. E foi uma honra ter você com a gente. Viu? Imensamente feliz. Gratidão, um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até, tchau.